寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。 Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boa? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação ou eu aviso qual vai ser o vídeo. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora, beleza? E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto aqui no card quanto na descrição as últimas 5 teorias, beleza? Então, bora lá! E bem, como vocês estão vendo, né, a teoria de hoje é: e se o Japão fosse um país muçulmano? E por incrível que pareça, né, isso realmente já quase aconteceu. E essa teoria, além disso, né, é uma teoria minha. E só explicando sempre para quem é novo, eu nunca pego uma teoria e faço assim, aconteceu porque eu quis, não. É como eu acabei de falar, são fatos que tiveram a possibilidade de acontecer, aí sim eu dou uma moldada para que esses fatos ocorram e a nossa teoria dê certo. Afinal, se não fosse isso, também não seria uma teoria. Mas enfim, sem enrolação, que eu já enrolei demais, vamos direto ao vídeo. E dessa vez, em vez de recuar até a Primeira Guerra, a gente recua um pouquinho, que vai ser muito importante para o vídeo. A gente recua até a Era Meiji. E o que aconteceu nessa Era Meiji para o Japão virar muçulmano desde aí? Durante a Era Meiji, o Imperador Meiji, ele visitou o Império Otomano, isso foi um fato, e ele ficou encantado com as coisas que viu, com a religião, com essa cultura, e ele realmente pensou em se converter para o Islã e acabar virando um califa, já que ele também tinha uma ideologia pan-asiática, junto com um ministro ali, tipo um ministro da propaganda ali da época. Só que, né, ele acabou não se convertendo. E agora a teoria é, ok, ele vai até o Império Otomano, ele fica encantado e tipo chocado com a religião, com a arquitetura do Islã, e ele se converte. Então, e como os imperadores na Ásia são basicamente divindades, são figuras equivalentes a deuses, então é muito mais provável que as pessoas ali também acabem se convertendo por causa que o imperador se converteu. Diferente do Camboja, onde o imperador se convertia e as pessoas basicamente eram obrigadas a se converter, no Japão era diferente, as pessoas não eram obrigadas a se converter. Mas muitas delas seguiam os imperadores cegamente até a Segunda Guerra, como nós vimos na história. Então é muito mais provável que isso fique muito mais fácil de fazer o Japão um país muçulmano. Só que, né, vai levando tempo e nós vamos fazer isso de outra forma. O imperador se converteu, só que também existiu um outro japonês, que foi o primeiro japonês a se converter para o Islã, e eu vou deixar tá aqui a foto com o nome dele. E esse cara, ele trabalhava basicamente com jornalismo, propaganda, informação, e ele também existia, né, ele também tinha essa ideologia pan-asiática, voltada mais para o Islã. Então, com ele, a propaganda do Islã seria muito mais fácil a ser divulgada pelo Japão, afinal, estaria tudo escrito em japonês, por um japonês, mesmo que fosse convertido ao Islã. Então, seria muito melhor do que pegar alguém e traduzir e fazer uma tradução do árabe, do persa, enfim. E beleza. Agora só que a gente vamos fazer a Primeira Guerra Sino-Japonesa. Bem, como é que seria essa Primeira Guerra Sino-Japonesa? A Primeira Guerra Sino-Japonesa seria normal, só que a diferença são os motivos. O Japão, na Primeira Guerra Sino-Japonesa, queria pegar a Coreia a qualquer custo, e Taiwan também, e desafiar a China. Só que nesse sentido, vamos fazer que o Japão ele quer converter esses países. Então, para eles era basicamente uma guerra santa contra uma dinastia infiel, né? Que a dinastia Qing era budista.
Então, vamos supor que, ok, eles ganham normal, isso a gente não altera, só que com isso eles acabam ganhando 2 outros territórios, a Península Coreana inteira e a ilha de Taiwan inteira. E obviamente que com isso eles vão também começando a moldar, né, a religião do povo e os convertendo ao Islã. Já em 1902, se eu não me engano, 1904, acho que é 1904, aconteceu a primeira guerra, aconteceu a guerra russo-japonesa. E qual seria o motivo também? Obviamente que o motivo seria a disputa ali pela regiãozinha ali da Manchúria e Coreia e Porto Arthur, né, que era uma colônia russa, ali, um pedacinho da Rússia ali na China. E qual seria o motivo dessa vez? Bem, o Império Russo era o Império Ortodoxo Cristão. E já o Japão, que nós estamos falando, era um Japão muçulmano, um califado japonês. E obviamente que, sim, além da motivação por território, seria uma motivação religiosa de ambos. E a gente não vai alterar isso. Então, o Islã veria isso como uma vitória, um pequeno país como o Japão, comparado ao grande Império Russo da época, ou seja, pequenos muçulmanos ganhando de grandes ortodoxos, entende? Então, isso aumentaria muito mais a moral do Islã no Japão e as pessoas começariam a enxergar o Islã com bons olhos. Bem, adiantando um pouquinho, temos o que? Temos a Primeira Guerra Mundial. E adivinha quem estava envolvido na Primeira Guerra Mundial? Se você falou Império Otomano, Império Austro-Húngaro, Império Alemão, você está certo. E se você falou que o Japão, na Primeira Guerra Mundial, foi contra eles, você também está certo. Mas nessa teoria seria ao contrário. Nessa teoria seria o Japão faria parte ali da aliança, mas por uma questão de ligação com o Império Otomano. E justamente por quê? Só que talvez eu não, justamente, né, por causa dos sunitas e da religião, só que eu não acredito que o Japão dessa vez atacaria a China ou defenderia a China ou se faria uma aliança com a China contra a Alemanha. O porquê? Bem, os japoneses e os alemães seriam aliados, né, através dos otomanos. E então, né, não faria sentido o Japão atacar colônias alemãs. Mas, lembrando, o Sudeste Asiático não estava com colônias alemãs também, né? Principalmente Malásia, que era um país majoritariamente muçulmano, é um país, né, que mesmo antes de ser colônia da Inglaterra já era muçulmano, e a Indonésia. Então, muito mais provável que essa guerra, a Primeira Guerra Mundial, já fosse uma guerra que se estendesse ali também para o Sudeste Asiático, principalmente ali, né, eu não digo nem tanto a Indochina, mas eu digo mais a Malásia principalmente e a Birmânia não arrisco, né, por causa do tamanho do império ali, eles iam ter que tancar a Índia e não ia dar certo, mas a Malásia e Singapura e a Indonésia eu acredito que sim, seriam alvos principais do Japão. Também, né, não digo nem por uma questão de amizade, mas sim por uma questão religiosa. Um muçulmano teria que defender um outro. Basicamente uma jihad, uma guerra santa. Porque, né, são colonos católicos, cristãos de um modo geral, dominando o muçulmano. Onde já se viu isso, né? Então, os japoneses, eles com toda certeza iriam querer livrar, né, os países muçulmanos ali do Sudeste Asiático dos europeus, dos ocidentais. Mas ok, vamos supor que, apesar dos pesares, o Japão acabou perdendo a Primeira Guerra Mundial. Só que, tendo esse gesto, feito esse gesto, a Indonésia e a Malásia e a Singapura já viram isso como um sinal de amizade, um sinal de que tem outros muçulmanos ali preocupados e contra o domínio cristão, que na mente deles possivelmente seria um domínio cristão. E isso já, novamente, seria uma semente para futuras revoluções e até mesmo futuras alianças. Vamos adiantar para 1931, quando o Japão invadiu a Manchúria através da Coreia. E bem, dessa vez não seria por recurso natural, e sim seria
justamente por influência religiosa para tentar fazer da Manchúria um estado muçulmano dentro da China. E beleza, deu início à Segunda Guerra Sino-Japonesa e agora vamos à Segunda Guerra Mundial. Só que dessa vez tem um outro porém. Na China tem Xinjiang, que é uma região cheia de muçulmano. Os japoneses poderiam muito bem já ter aquilo como estado fantoche, então, além da Manchúria, eles teriam a região de Xinjiang como aliados, ou seja, isso já fortaleceria demais. Apesar que existia sim uma aliança entre o Chiang Kai-shek e o Maplik, que era um senhor da guerra muçulmano, então eu não creio que o Japão conseguiria fazer dali um estado fantoche, mas que sim poderia começar fomentar alguma treta em Xinjiang, justamente para deixar toda a China literalmente preocupada, em vez de toda a China se concentrar só ali na região costeira. Então, eu acredito que isso desviaria um pouquinho mais a atenção da China e com os japoneses e faria disso um problema interno. E uma outra coisa também que pouca gente sabe é que o Japão, na Segunda Guerra Mundial, ele tinha um ministro da propaganda. E esse ministro da propaganda era um ministro muçulmano e esquizofrênico. E ele também foi basicamente o primeiro japonês a traduzir o Alcorão 100%, sem falhas. E, enfim, ele tinha essa ideologia pan-asiática. Então ele, por ser muçulmano, poderia ter entrado em contato com Malásia, Singapura, Indonésia, Filipinas, para começar uma revolta interna e eles invadissem, entre aspas, o califado japonês ali invadisse sem guerra, justamente para todos os países ali cooperarem, os irmãos islâmicos cooperarem, porque isso seria uma guerra santa e não seria uma guerra entre inimigos, entende? Então, o Japão ali não seria inimigo, o califado japonês não seria o inimigo. Ok, vamos adiantar, o Japão acabou perdendo a Segunda Guerra Mundial, e uma outra coisa também que é a realidade, que esse ministro muçulmano pan-asiático, ele foi preso, só que, como eu disse, ele acabou sendo solto porque ele era esquizofrênico, então ele não respondeu pelos crimes, dizemos assim, entre aspas, porque, enfim, não tem nada concreto, então não posso falar que foi um crime, apesar dele ser basicamente apelidado de Joseph Goebbels japonês, mas enfim, o Japão continua ali um califado, só que dessa vez ele está sendo ocupado pelos Estados Unidos, então ele tira esse Islã radical. Eu acredito que talvez nem seria mais o Hirohito que assumisse, isso partindo do pressuposto que o Hirohito seria o califa. Eu aposto que talvez o Japão seria uma monarquia mais ou menos estilo Arábia Saudita. Enfim, vamos agora à Guerra Fria, que agora o negócio fica tenso. Porque, que vamos do início. Então, vamos da Primeira Guerra. A guerra afegã, soviética-afegã ou afegã-russa, enfim. Existiam muitos japoneses que foram ali até o Afeganistão combater os soviéticos, mas não eram pessoas oficiais, eram apenas voluntários muçulmanos que compraram esse discurso aí da Guerra Santa contra os soviéticos. Eu acredito que talvez o Japão poderia investir e dar dinheiro, dar arma contra os russos, justamente porque a União Soviética era inimiga do Japão, e isso é um fato, independente se fosse um califado ou não. E o Japão também, eu acredito que ele poderia também dar algumas armas para o pessoal de Xinjiang, mas não agora, vamos com calma. Durante a guerra entre Irã e Iraque, eu acredito que talvez pelo Japão tá sob uma ocupação americana,
talvez eles apoiariam Saddam. Como assim apoiar Saddam? É confuso, não é? Sim, mas o Ayatollah Khomeini, ele queria fazer uma república islâmica e isso ia contra, né, tipo, a monarquia da Arábia Saudita e poderia se virar contra a monarquia, né, japonesa, mesmo que fosse uma monarquia muçulmana, uma teocracia, uma monarquia muçulmana, um califado muçulmano, poderia acabar se rebelando e transformar o Japão em uma república islâmica. E uma outra coisa que eu esqueci de dizer é que como que ficaria o finalzinho ali da Guerra Civil Chinesa, já que Taiwan basicamente, como foi colônia do Japão por muito tempo, teria né, sido convertido ao Islã. Eu acredito que o Chiang Kai-shek conseguiria sim voltar para Taiwan, só que Taiwan não seria tipo liderado mais por ele. Eu acredito que o Taiwan seria liderado pelo Maclick, que a bandeira era basicamente a mesma do Kuomintang, só que em vez de ser só o sol e o vermelho, né, seria o sol naquele lugar azul e a lua, a meia-lua e a estrela no lugar vermelho, que era a bandeira do Maclick. Pesquisem aí. Ou vou deixar aqui. Então, né, eu acredito que Taiwan, bem provável que hoje em dia seria um país muçulmano. Mas enfim, vamos adiantar tudo o que eu já falei. Como é que seriam as coisas hoje em dia? Bem, eu acredito que talvez o Japão não reconheceria Israel. É bem provável que talvez ele reconheceria parcialmente, não reconheceria talvez o governo, mas reconheceria o lugarzinho ali. Não sei se eles reconheceriam Jerusalém como Israel. Eu acredito que isso geraria muito protesto interno no Japão e com toda certeza os japoneses eles tentariam algum modo, né, de se manifestar sobre as coisas em Xinjiang, na China. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar a thumb que eu fiz aí para vocês tirarem print. Também vou deixar uma outra que eu fiquei na dúvida. Vão estar as duas aí. Deixem as suas teorias aqui nos comentários. O que vocês acharam dessa teoria? Como seria o Japão se ele fosse um país muçulmano? O que vocês acrescentariam e o que vocês retirariam? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever, ativar o sininho, seguir no Insta. Falou e fui!